Olá, professor Ricardo, espero que esteja bem. Vou iniciar aqui o trabalho de conclusão da disciplina Cine Direito, Cinecultura e Direito do curso de mestrado da Universidade de Girona. Professor, separei uma película extraordinária brasileira, premiada, que teve uma repercussão significativa aqui no país em razão da mensagem crítica que ela passa para os espectadores, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista do direito, em certa medida, e pretendo, nesse tempo de meia hora, trabalhar um pouco do que a película nos passa de mensagem. Tá? O filme que eu escolhi é o filme Bacurau, um filme extraordinário, como eu disse, inaugurou um novo patamar no cinema brasileiro. Bacurau tem esse nome porque é o nome de um pássaro típico do sertão, do Nordeste, de hábitos noturnos, e por se tratar de um pássaro que vive no Nordeste do Brasil, a história se passa no Nordeste do Brasil, em uma vila, em uma espécie de vilarejo interiorano, chamado também Bacurau. Portanto, Bacurau teve a inspiração no pássaro, mas dá o nome a uma vila habitada por poucas pessoas. Né? Esse é o cartaz do filme. Você consegue verificar os principais personagens dessa ficção, que nos convida a já observar de início o que pauta o debate no filme. Né? Então a gente vê ali um personagem com um facão, né? Então induz que há cenas de violência, né? A gente vê um povo aparentemente sofrido, né? Então passa um pouco da miséria, passa um pouco também de exploração, né, em razão dessas imagens. Né? A gente vê uma grande atriz brasileira com trabalhos internacionais, que é a Sônia Braga. A Sônia Braga está de jaleco branco, sujo de sangue, e a gente percebe também um outro personagem com uma metralhadora, um personagem chamado Michael. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco dele, que o ator ele é alemão, né? Então a gente vê essa miscigenação, né, dentro do elenco do filme Bacurau. Vamos lá, mestre. Passando. O filme ele inicia com uma cena bem curiosa, que é uma cena em que chega uma médica, uma pessoa da área da saúde, uma personagem que ela é uma das principais da trama. Ela chega ao vilarejo Bacurau e logo no início ela é recepcionada por um dos seus habitantes, que lhe oferece uma espécie de psicotrópico. Logo quando ela chega, ainda arrastando a mala, oferece um psicotrópico. E aí, a partir desse momento, a crítica do filme dá duas razões, né, para isso, basicamente. Primeiro, como ela chega no vilarejo Bacurau e se depara com um velório da avó dela, que havia morrido. A primeira ideia que se dá, que justificaria essa oferta do psicotrópico, do LSD,
para ela é de que aquilo faz parte de um ritual, né? Então, será que naquele ambiente de velório, né, aquele rito faz parte, né, daquele ritual tomar o psicotrópico, né? É um hábito, né? Fica na dúvida. E a outra crítica que se faz a esse momento do filme é que, a partir daquele momento, os diretores do filme lhe convidam, né, convidam os espectadores a fazer uma viagem metafísica, né, a navegar naquele ambiente do vilarejo de Bacurau, né? Então, estamos ali realmente vivenciando um ambiente fictício, né, metafísico. Então, essa seria uma das críticas, e é uma cena que me chama muito a atenção. Então, barro la influência de um poderoso psicotrópico, né? Então, fica aí a crítica a respeito desse momento do filme. Seguindo, professor, e a linha de trabalho que o senhor recomendou nas regras, né, tá aí o filme, o cartaz do filme Bacurau, de 2019. Ele foi dirigido por duas pessoas, o Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, são os dois diretores, que trabalharam em conjunto com outros filmes, com outras películas. Em 2016, Aquários, 2012, O Som ao Redor, e em 2009, Recife Frio, né? São trabalhos que antecederam Bacurau em 2019. O curioso é que esses diretores eles trabalharam em conjunto em Aquários e O Som e ao Redor, mas o Juliano Dornelles ele atuou como um diretor de arte, e não como o diretor principal desses dois filmes. Tá? Então veio o Bacurau em 2019 e esses são trabalhos mais anteriores, são trabalhos anteriores desses dois diretores. Eu comecei a assistir Aquários para poder ver como é a história, já li o release desses trabalhos, muito curioso, assim, meio que fictício, né? Em especial Recife Frio, que é uma cidade extremamente quente, né? Então, um dado momento, a cidade se torna fria, né, gelada, então é meio curioso. Então, eu me comprometo a ver esses filmes e, quem sabe, em outra oportunidade, a gente pode comentar sobre eles. É curioso porque a Sônia Braga trabalha tanto no Bacurau e trabalha também no Aquários, né? Já mostra uma relação forte com essa atriz. Então, esses são os trabalhos anteriores. O filme Bacurau foi um filme premiadíssimo, né, para qualquer padrão de filmes brasileiros, né? Em primeiro lugar, ele recebeu uma classificação de idade de 16 anos, exatamente por conter cenas de nudez, cenas violentas, né? Então, de uso de drogas, né? Então, a recomendação foi uma classificação de 16 anos, perdão, de 16 anos. Esse filme foi muito premiado, como a gente pode ver, no Festival de Cannes, no Prêmio del Jurado, em 2019, no New York Film Critics Awards, em 2020, como melhor película estrangeira, e foi premiado também num festival na Alemanha, no Film Fest München Awards, como melhor película estrangeira, em 2019, e no Brasil ele foi premiado em vários segmentos, né, no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, em 2020, melhor direção, melhor longa-metragem, ficção, melhor roteiro, né, original, melhor ator, o Silvério Pereira, nós teremos a oportunidade de falar um pouco dele, que é exatamente esse personagem que está com o facão, né? Melhor efeito visual, melhor montagem de ficção. O senhor pediu para que nós fizéssemos também uma busca sobre o IMDb, então está aí a nota 7,4 do filme, que para os padrões nacionais, pelo que eu tenho comparado, né, que eu tive a oportunidade de ver alguns outros filmes nacionais nessa pesquisa, nessa investigação,
Então é uma nota bem interessante, bem significativa. Tá? Eu tive a oportunidade de assistir o trailer, né, de forma mais atenta, e no trailer traz outras premiações do filme, mas aqui eu selecionei as principais, tá? Mas ele foi premiado em outras críticas, em outros locais de críticas. Então, tá aí as premiações relacionadas a esse filme. Professor, agora eu trago aqui alguns comentários a respeito desse personagem. O ator Silvério Pereira, ele interpreta o Lunga. O Lunga, ele é um justiceiro. Ele entra na trama em um segundo momento no filme, né? Ele não aparece nas primeiras imagens, né? Ele aparece só no segundo momento. Para que a gente possa entender como ele aparece na imagem, aí já incorporando o interesse jurídico, é que, num dado momento da trama, começam a ocorrer assassinatos. As pessoas começam a morrer, né? Algumas ameaças com balas, né? As pessoas que chegam na vila, os carros são alvejados de balas, e aquilo causa um alvoroço muito grande naquela população. As pessoas começam a não entender por que aquelas pessoas estão sendo mortas. E ao longo da ficção, os habitantes, que são muito solidários, e tem umas cenas que demonstram essa solidariedade entre os habitantes de Bacurau, que são muito próximos, muito unidos, começam a identificar estrangeiros que transitam ali em torno da vila, e começam a desconfiar daquilo, começam a desconfiar da presença daqueles estrangeiros. Até que, num dado momento, não resta outra alternativa aos habitantes de Bacurau em convocar o Lunga para resolver aquele problema. O Lunga, ele é um assassino. O Lunga, ele é uma pessoa extremamente violenta. Inclusive, ele mora não em Bacurau propriamente dito, ele mora ao redor de Bacurau. Ele mora numa localidade meio afastada de Bacurau. Então, os moradores vão até o Lunga e dizem assim: Lunga, estão matando os nossos habitantes, você tem que resolver isso. E aí o Lunga entra na trama com a sua gangue, com os seus comparsas, para resolver aquele problema. Então, o sentido de justiça para aquela população é um sentido mais selvagem, né? É uma ideia de vingança, né? Quase que medieval, né? Eles não acreditam em uma estrutura judicial do Estado, né? Oferecida pelo Estado. Né? Então, eles optam pela figura do justiceiro. E aí, professor, eu me lembro muito do mito, o cara virou um mito aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste brasileiro, e essa história Bacurau se passa no interior de Pernambuco, do de Lampião e Maria Bonita, que são dois personagens também que estão sempre nos holofotes aqui no Nordeste, né, como justiceiros do cangaço. Então, penso que os diretores se inspiraram nessa experiência de Lampião aqui no Nordeste. Lembrando que os dois diretores são pernambucanos. Então tá aí o Lunga se veste com essas roupas, trapos, né, verdadeiros trapos, com acessórios no pescoço, acessórios no punho, ele pinta as unhas de preto, muitos anéis, muito parecido com o Lampião, né? E uma pessoa extremamente violenta. Na primeira foto, à esquerda, segurando um revólver. Na foto de baixo, ele começa a
a fazer o seu trabalho, né, ou seja, perseguir aquelas pessoas que estão assassinando os habitantes de Bacurau. Na foto do meio é a foto que eu coloquei para que possa ter uma ideia de como ele se veste, como ele se coloca. A foto à direita superior está apoiando uma arma, né, mirando em um dos assassinos. Na parte de baixo segurando o facão, né? Aí é uma cena fechada dentro de uma casa em que ele persegue os assassinos, depois ele mata os assassinos. E ele tem, assim como o Lampião, o hábito de, ao matar os assassinos, cortar a cabeça desses assassinos e colocar em praça pública, que era o que ocorria no período de Lampião, na primeira metade do século passado aqui no Nordeste, né? Então essa é a figura do Lunga. O Lunga ficou muito famoso aqui no Brasil, professor. Tanto é que ele ganha outras roupagens, né? E eu fiz questão de colocar aqui. Foi capa de quadrinhos, né? Ele recebeu aqui nessa imagem mais vermelhada, né? Um traço quase que da Disney, né? Parecendo um herói da Disney, um traço bem próximo a Pocahontas, a outros personagens da Disney. Na outra figura são crianças que se fantasiaram de Lunga para o carnaval aqui no Brasil. Inclusive essa foto dessas duas crianças fantasiadas foi postada pelo próprio ator nas redes sociais. Então Lunga meio que virou um anti-herói, justiceiro aqui no Brasil, né? Perceba, professor, que uma das crianças que está com o facão no peito segura uma cabeça de uma boneca, de um brinquedo, né? Ou seja, retratando fielmente o papel do Lunga como justiceiro quando ele cortava a cabeça dos inimigos, né? Muito interessante isso. E a última foto é uma clara alusão ao movimento que foi entoado por grande parte dos brasileiros há um tempo atrás, quando o ex-presidente Lula estava preso, né? Então, o Brasil vivia um momento em que as pessoas clamavam pelo Lula livre, né? E aí a gente vê uma imagem Lunga livre, uma clara alusão ao movimento Lula livre aqui no Brasil, né? Dá para a gente trabalhar aí a questão do conceito de justiça, né? Ao mesmo tempo que as pessoas querem o Lula livre, também clamavam pela legitimidade na ação do Lunga, né, como justiceiro. Então dá para a gente trabalhar nessa lógica. Eu achei muito interessante essa alusão. Seguindo, professor, uma curiosidade a respeito do ator, né, do ator Silvério Pereira, rapidamente, eu achei muito curioso, porque no Festival de Cannes, quando o filme iria ser premiado, ele foi vestido de mulher, lá em Cannes, foi vestido de mulher. E então ele é essa mulher da foto que tá demonstrada aí. Ele dizia numa entrevista que quando criança ele gostava de se vestir de mulher, mas era reprimido pelos seus pais e tal. E então ele dizia que, poxa, o filme, eu sou um ator desconhecido. Meu filme será premiado em Cannes, então eu vou vestido da melhor forma ou da forma que eu me sinta mais confortável possível, né? Da forma mais bela possível para mim. Então ele foi vestido de mulher, que era um desejo que ele tinha. Não percebi se ele é homossexual ou não, mas pelo que eu pude notar nas entrevistas, ele só gosta de se vestir de mulher, um crossdresser, talvez, né? Mas, enfim, uma mulher, inclusive, bonita, né? Então, é uma curiosidade que eu quis trazer a respeito desse ator. Além do interesse jurídico, professor, eu trouxe aqui uma outra observação de interesse político, que também é uma mensagem interessante do filme, né? A respeito da falta de credibilidade dos políticos aqui no Brasil, e isso é muito bem retratado no filme, né? Como eu disse a você, professor, o Bacurau é
uma vila pequenininha e que, administrativamente falando, ela é administrada pelo município vizinho. E esse personagem que você vê à minha esquerda, né, com o megafone, ele é o ator Tardelli Lima, que interpreta o personagem Tony Júnior. Tony Júnior é o prefeito da cidade vizinha a Bacurau, responsável administrativamente por ela. E aí, nessa cena, Tony Júnior aparece, chega a Bacurau e é avisado, né? Antes, no momento em que ele chega, a população é avisada antecipadamente da sua chegada e todos vão para suas casas. Tanto é que quando ele chega, a cidade está vazia, como se fosse uma cidade fantasma. Ninguém aparece para conversar com Tony Júnior. E ele aparece ali por motivos eleitoreiros, porque a eleição se aproxima. Então ele quer votos. E a população consegue fazer essa leitura e ignora totalmente a presença de Tony Júnior em Bacurau. Então, no momento em que ele está com o megafone, ele está convocando a população para conversar com ele. Só que todo mundo ignora. Todo mundo ignora, demonstrando aí a pouca credibilidade que os habitantes têm com a figura política de Tony Júnior. Algo muito, muito próximo da gente, né, daqui do Brasil, em relação a isso. É interessantíssimo e eu chamo a atenção para alguns aspectos. Esse caminhão que está ao fundo, que está no segundo plano, né, da imagem, é um caminhão que está cheio de livros, professor, cheio de livros. E é uma cena muito marcante para mim, porque ele pede para descarregar a caçamba do caminhão que está cheia de livros como se fosse um lixo, né, que é o que demonstra nessa imagem maior que eu coloquei ao lado. É como se ele estivesse fazendo bem para aquela população, né, trazendo livros e descarregando como se fosse lixo mesmo, né, como se fosse algo descartável, né. E é interessante porque, enquanto ele fala ao megafone, ele pede para o seu assessor tirar fotos e filmar o caminhão descarregando os livros para ele usar aquela imagem em campanhas políticas, né, como se ele estivesse fazendo bem para aquela população. Isso é muito marcante, me chamou muito a atenção e eu resolvi colocar para que seja chamada a atenção. Na foto embaixo é o Tony Júnior, né, coberto por uma camiseta, sem roupa, só de cueca, e essa é uma espécie de vingança que o povo de Bacurau faz em relação ao Tony Júnior, né? Então ali é o início do fim do Tony Júnior na trama, né? A população se vinga dele dessa forma, né? Dessa forma. Então, essa é uma figura emblemática que retrata aí a falta de credibilidade que a política tem no Brasil, e isso fica muito claro em Bacurau. Seguindo, professor, um outro interesse político, jurídico também, trata-se do imperialismo estrangeiro e a discriminação que é muito própria do filme. À minha esquerda, você consegue ver uma imagem do ator alemão Udo Kier, interpreta o personagem Michael, com um norte-americano, que é o líder da gangue que está intencionada em dominar Bacurau. E nessa imagem dele com a arma, é o dia do massacre. É o dia em que eles iniciam um trabalho de assassinar todos os habitantes de Bacurau para dominar aquela área. Então, e como eles são estrangeiros, a gente pode trabalhar uma ideia de imperialismo, né, no Brasil, na exploração do espaço, na dominação estrangeira. Então, eu achei interessante a gente notar
registrar essa passagem, né? Na gangue que compõe os membros que compõem a gangue do Michael, existem outros atores, né, outros personagens também estrangeiros, norte-americanos, franceses, né, que todos falando em inglês, que contribuem para esse projeto de dominação, né? E existem 2 brasileiros que também auxiliam a gangue, auxiliam esse grupo armado. E são esses 2 brasileiros que estão na imagem central, no diálogo. São brasileiros que auxiliam a gangue do Michael. E esse diálogo eu achei interessante porque demonstra discriminação no âmbito nacional, no âmbito interno brasileiro. Então, dizem os 2, se não me falha a memória, o homem de camisa branca conversando com os outros membros da gangue. Diz ele: não somos dessa região, somos do sul do Brasil, uma região muito rica, com colônias alemãs e italianas. Somos mais como vocês. Ou seja, nós não fazemos parte da população do Nordeste. Nós não somos nordestinos. Portanto, nós não nos importamos com eles, né? E aí, no último quadrinho, o gringo fala: eles não são brancos, são? Como podem ser como nós? Nós somos brancos. Então, demonstra essa discriminação que existe em território brasileiro. O Sul discriminando as pessoas do Nordeste. Isso é muito próprio daqui e o filme deixa isso muito claro. Nas outras imagens, né, são membros que compõem a gangue do Michael. A primeira imagem encostada na parede, né, 2 personagens encostados na parede de uma casa bem pobre da região de Bacurau. Os 2 se preparam para invadir a casa e dominar o espaço. Logo depois eles são surpreendidos e é muito interessante isso. Na cena de baixo, um outro membro que compõe a gangue do Michael, e ele é um norte-americano. Então, só para ilustrar que no elenco do filme existem atores de outras nacionalidades. Recursos cinematográficos empregados, utilizados na obra, eu tentei evidenciar nessas imagens, professor, nas imagens à direita, que o filme ele se preocupa muito com fotografia, né? Com imagens emblemáticas, né? Então, me chama muito a atenção essa imagem da Casa Amarela, né? Uma fotografia bem feita, que demonstra a humildade na estrutura das casas. Em outra imagem, acima da Casa Amarela, a gente vê a atriz Sônia Braga com a mesa postada com condimentos regionais, valorizando aí, demonstrando a culinária nordestina, né? E é curioso porque essa cena, a Sônia Braga representa Domingas, que é a personagem dela, ela faz uma recepção para os assassinos. Então, os habitantes de Bacurau, eles se preparam para aquele momento, né? E ali ela faz um ritual de receptividade dos assassinos, né? Oferecendo comida local. Então, isso também ilustra um pouco da cultura nordestina, né? De acolhimento e etc. Algumas cenas de ambiente, né? Como a gente pode ver na imagem mais aberta, o caminhão na estrada, demonstrando que Bacurau realmente é um local isolado. Em algum momento do filme, tem uma escola e o professor tenta explicar onde está Bacurau no mapa. E aí ele não localiza no satélite. E é preciso puxar um mapa feito de papel para mostrar para os alunos que Bacurau realmente existe. Então, para demonstrar que Bacurau está longe de tudo, mesmo no meio de uma vastidão.
Uma outra cena curiosa é a cena do enterro, do velório, como a gente pode ver o caixão com o corpo, né, demonstrando solidariedade, uma cena aberta também, que demonstra a união do grupo. Cenas noturnas também são feitas no filme. Essa cena noturna que a gente pode ver um personagem levantando os dedos assim para... Puta, já deu meia hora, professor. Conversando, é um drone que está sobrevoando ali, um drone da gangue do Michael, que prepara a área, né, para a invasão, para o massacre. A cena em cima de dois personagens, um senhor negro e uma senhora, é muito emblemática, porque eles são os moradores daquela casa em que os dois personagens da gangue se preparam para invadir, né? Eles acabam matando aqueles dois, e essa cena é bem impactante. Já já a gente pode falar um pouco mais dela. Professor, eu separei algumas cenas, vou ser o mais rápido possível, em razão do tempo. A primeira cena, os assassinos fazem um reconhecimento da área antes do dia do massacre. Esses dois são os brasileiros que auxiliam a gangue estrangeira, e a personagem faz a pergunta: quem nasce em Bacurau é o quê, hein? Aí o garotinho responde: é gente, são pessoas, são seres humanos. A outra cena, a morte do líder gringo. Então aqui é o começo do fim do personagem Michael, em que depois de capturado pelos habitantes, uma das pessoas que moram pega no rosto dele e fala: eu acho que ele foi uma boa pessoa, você não acha, Domingas? E aí a Domingas disse: já teve mãe. Significa um pouco do sentimento do acolhimento materno. Ele já foi em algum momento da sua vida bom, né, mas hoje não, né, em razão da matança que ele liderou em Bacurau. Outra cena interessante também é a cena do velório, em que o professor, que é esse senhor negro de óculos e barba, dizendo que Bacurau projeta pessoas para o mundo. Então, a família da pessoa que morreu, né, que é chamada de Carmelita, que é a senhora que morre no começo, isso antes do massacre, uma morte normal, né, vamos dizer assim, um velório normal. Ela teve filho, neto, neta, bisneto, afilhados, e partiu ali de Bacurau para o mundo. Tem cientistas, professores, arquitetos, puta, pedreiros, né? Partiu de Bacurau para contribuir com o mundo. Então, a importância de Bacurau para o mundo. Mas ladrão, ela não gerou nenhum. Interessante isso. Na outra cena é o massacre. A gente vai limpar aqui tudo, lavar bem o chão, mas as paredes ninguém toca, a parede toda suja de sangue. Eu quero que fique assim, exatamente do jeito que está, infelizmente. Então demonstra a experiência, né? Que ela não pode ser esquecida. Embora tenha sido trágico o massacre, mas foi uma realidade daquele povo e não deve ser esquecida por eles. Né? Então, passar a vivência, a experiência em gerações e gerações, é muito, muito, muito próprio do Nordeste, é muito próprio da região isso também, né? A questão da experiência, a questão da memória, ela é muito importante. Então, isso é uma cena interessante também que eu resolvi deixar, professor. Já estou caminhando para o fim. Uma cena do cotidiano, da vida diária de Bacurau. Uma senhora vai se consultar com a Domingas, que é a médica, a Sônia Braga. Dor de cabeça, enjoo, vontade de morrer. Aí a médica diz: você está de ressaca, né? Estava emborrachada ayer e agora está de ressaca. Né? Então, um pouco do dia a dia, da humildade, da simplicidade daquele povo. A outra cena é a morte dos estrangeiros. Essa cena é extraordinária. No quadro de cima é o Tony Júnior, o prefeito, que ele chega a Bacurau em um outro momento da trama e diz: o que foi que houve aqui? Cadê os gringos, os turistas? E aí, professor, na cena, no quadrinho de baixo, você pode ver ao fundo a cabeça das pessoas assassinadas. É o resultado do trabalho de Lunga, aquele personagem assassino, justiceiro, que matou todos os gringos, matou todas as pessoas, todos os assassinos gringos.
Então ele expõe a cabeça, que é degolado, em praça pública. Então está lá em segundo plano, no fundo, a cabeça dos estrangeiros expostas na praça. Né? É muito parecido com o Lampião, com a prática de Lampião aqui no Nordeste. E aqui, professor, uma cena interessantíssima, porque retrata um pouco da violência, né? Que no Nordeste também é muito própria, né? A questão da honra, muito preservada. Então, a cena daqueles dois personagens que, ao defender a sua casa, né, a sua propriedade, se direciona aos estrangeiros, e a cena é muito interessante, porque é como se eu fosse o invasor, né? Eu fosse o invasor. Então, isso dá um choque muito grande, né? Para quem está vendo o filme. Você quer viver ou morrer? Né? Então, é um checkmate, né, ao espectador. Então, a ideia dos diretores, penso eu, foi retratar aqui que você você é dono do seu comportamento. Né? Então, se você resolve agir assim, se você resolve agir assim, você sofre as consequências do seu ato. Então, é um pouco essa mensagem e a imagem é muito interessante, é impactante, porque os diretores colocam o espectador no personagem assassino. Né? Então você está ali, quer viver ou morrer. Né? Então é muito interessante esse ponto. Professor, muito obrigado. Eu avancei 6 minutos no tempo, mas espero ter atendido a expectativa do trabalho. Para mim, foi um prazer muito grande poder trabalhar esse tema, né, e ter contribuído, se é que contribuir com alguma coisa. Muito obrigado, professor, pela experiência, pelas aulas, e reforço aqui a minha gratidão e rendendo homenagens a você, que é um excelente professor, uma inspiração para mim. Tá bom? Um grande abraço, obrigado.